que eu estou te ensinando? Tem que ir para a guerra, senão não explode. Essa vida medíocre de acordar todo dia, ficar todo dia focado em folha de ponta, não sei o que, bater não sei o que, voltar a tal hora, ele não vai te fazer prosperar. Tomem seus lugares e lá vamos nós. A palestra de hoje é como se livrar da mentalidade medíocre. Minha televisão não está aí não, né? Gosto tanto de escrever naquela televisão. Medíocre. Medíocre vem de média, vem de comum. Você imagina. Quando fala que algo é ordinário, algo é comum. Quando algo é extraordinário, é fora do comum. Aí eu te pergunto, você quer ser uma pessoa comum ou você quer ser uma pessoa extraordinária? Vou te contar um segredo. Eu não sou extraordinário. O extraordinário é um pico, onde você entra, descobre que você dá conta e depois você fica comum lá. Você descobre pessoas naquele nível e se você não continuar progredindo, o extraordinário também é comum, apesar de estar num nível maior do que a maioria. Olha que louco. O extraordinário é aquilo que eu não acessei. Para uma criança, o extraordinário é ter uma carteira de motorista. Quem aqui já não ficou doido? Eu tenho que ter uma carteira de motorista. Hoje é comum a carteira de motorista. Às vezes você acha extraordinário alguém ter 1 milhão. Aí você bate 1 milhão não é nada. Marcelo, não ofende a gente. 1 milhão é igual a nada. Depois que você vive isso normalmente, fatura 5 milhões por dia. Aí ele começa a ficar nada, porque antes era uma vida para você buscar. E hoje, qualquer dia que bater, você soma as empresas, se der prejuízo, não sei o que, é 5 milhas. Acontece. Mas ninguém vai ficar igual a você. Se tiver o mesmo padrão mental, vai no mesmo lugar. Repete assim comigo. Se eu tiver o mesmo padrão mental, eu chego no mesmo lugar. Não é possível. Eu não aguento porrada igual você, eu não aguento pancada. Então, não tem o mesmo padrão mental. Porque tem que ter resistência para suportar isso. As pessoas, como que você dá conta? Calejamento. Quando eu falei que ter o mesmo modelo mental você vai conseguir, envolve tudo. Como que você lê o fracasso? Tem gente que lê o fracasso e tem medo dele. Eu fico doidinho para fracassar, não tenho medo disso. Porque eu sei que de lá, dali para frente, ou eu fico maior, então eu vou dar ré no progresso. E eu não sou de dar ré e nem desistir. Meu negócio é o seguinte, o que aconteceu? Aconteceu, então vai pôr na conta do progresso. Repita essa frase toda vez. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu. Então não tem coisa dando errado. Tem gente que fala, não, mas isso aqui está dando errado. Não tem como alguma coisa estar dando errado. O que tem é você não ter o calejamento, você não suportar, você ter um modelo mental fraco, de derrotado, que para porque alguém fala. Como é que faz para ter uma vida medíocre? Depois que eu virei político, apesar de ainda não estar trabalhando no cargo, né? Mas minha cabeça eu já virei. É assim que você tem que fazer, né? Você quer falar inglês, tem que virar a sua cabeça para o inglês, para a cultura, antes de aprender a língua. Se você quiser falar a língua dos ricos, você tem que mentalmente já aceitar a riqueza. Antes de gastar milhões, antes de investir milhões, sua cabeça já tem que mudar. Tem gente que não entende, por exemplo, os códigos da riqueza. A riqueza é igualzinho a aprender uma língua nova. Tem uma cultura, os ricos têm uma cultura. O rico tem uma linguagem. O rico tem todas as coisas igualzinho tem na gramática, igualzinho tem nos verbos, de uma língua nova. Falar a real, é difícil aprender uma língua nova, sim ou não? Não é fácil. Só que é impossível? Para mim, a dificuldade de ficar rico é igualzinha à dificuldade de falar o inglês fluente. O tanque é difícil. Tem gente que fala assim, não, eu te dou o dinheiro aqui, é a mesma coisa de dar um dicionário para um tolo. Toma aqui o dicionário. Você está lá com o dicionário Michaelis, 1 milhão de verbetes e continua pobre. Porque você não sabe conjugar aquilo. Você não vai lembrar de 1 milhão de verbetes. Você não tem experiência. Você vai ter um problema sério. Vai estar com a riqueza do vernáculo de uma língua, mas não sabe usar aquilo. Então não adiantou. Qual que é a grande verdade? Se você não entender o que é ser medíocre, você não vai ficar com raiva disso. Você precisa entender que você não pode ser medíocre. Porque ser medíocre em alguns lugares não é ruim, mas na maioria é péssimo. Por exemplo, ser medíocre entre os que não param de crescer, mesmo assim, é igual a inércia. Vou te explicar para você não criar confusão na sua cabeça, senão eu vou só piorar.
Tem gente que acha que a inércia é sair, é estar parado, sim ou não? Também achava. Isso não é inércia não. Não é só isso. Inércia é uma constante. Ou constantemente parado, ou constantemente na mesma velocidade. Sair da inércia é, se eu estou a 60 por hora constantemente, eu estou inerte a 60 km por hora. Se eu vou para 70, eu saí da inércia. Só que tem dois detalhes. Sair da inércia de quem já está andando é mais fácil. Sair da inércia e quem está parado é uma das coisas mais aterrorizantes que tem para o cérebro, porque gasta muita energia. Nunca esqueço, estudando e depois que eu virei aviador, o que é o consumo de combustível de um voo de 1 hora? Só para levantar voo. A decolagem não é só tirar o avião do chão. A decolagem ela termina quando um avião para de subir e faz isso. Essa é a decolagem. Voo de 1 hora. Gasta mais combustível para chegar no final da decolagem do que o voo inteiro. Presta atenção no que eu estou te falando, para você ver o que é tirar um avião do chão. É a mesma coisa de tirar um cérebro da miséria. Vai gastar muita energia na decolagem. Para deixar de ser medíocre então. O que é medíocre? Medíocre é comum. Você está no Brasil. O que é ser medíocre? É ser alguém improdutivo. Porque a maior parte da nossa mentalidade como povo é mediocridade. O que é ser medíocre? Repudiar a riqueza. O que é ser medíocre? Acreditar em Lula e companhia. O que é ser medíocre? Achar que alguém vai fazer por você o que você tem que fazer. Se você quer ser alguém medíocre, você pode ir para os Estados Unidos ou fazer parte desse governo Lula. Você vai continuar pobre. Agora tem uma novidade. Se você quer ser alguém realmente próspero, você pode estar em Angola, você pode estar em qualquer lugar, você vai prosperar. Porque é a sua mentalidade de governo que vai elevar seu nível de prosperidade. O maior governo que tem é governar sobre si mesmo. Depois, governar sobre processos, territórios, cultura, língua e etc. Mas como é que eu me livro dessa mentalidade? Você vai perceber que existe um padrão. O padrão gera respostas para tudo. Por exemplo, você entra no ambiente, o padrão da mentalidade de miserabilidade é igual. Acontece uma fofoca nacional. O padrão de quem tem mentalidade de miséria é ter o mesmo comportamento. Julgar sem fazer perguntas, sem querer saber a causa nem a raiz daquela coisa. Então, eu vou te falar alguns comportamentos de gente muito medíocre, gente muito baixa. Elas julgam sem saber a real causa. Elas julgam segundo os seus sentimentos. Então você vai colocar um negócio aí para você suspender a partir de hoje. Senão você não se livra dessa mentalidade, que é julgar pelos sentimentos. É a pior besteira que o ser humano pode fazer. Você julgar alguém pelo sentimento que você está. Como é que faz? Eu vou te dar uma aula de como matar alguém. Como matar uma pessoa. Julgue ela com seus sentimentos. Ninguém escapa de você em um mês. Ou você sai correndo, ou você vai matar essa pessoa, que não tem como. Por exemplo, se a pessoa te trai e você julga com seu sentimento, você vai matar a pessoa. Você entende o que eu estou falando ou não? Como você pode me trair? Aí vai de faca, a revólver, a tijolo ou carro. Porque se você está julgando com seu sentimento vai ser canalizado ou num gatilho, ou num punhal, ou num carro, ou em um tijolo, ou meter fogo na pessoa. Não é isso que acontece todo dia? Não sai notícia todo dia? Mulher mata marido, marido mata mulher, sim ou não? Julgou pelo sentimento e não pela causa. Se você quiser se livrar de uma mentalidade medíocre, nunca mais julgue pelo sentimento, e sim pela causa. Só que para julgar na causa vai dar tanto trabalho que você vai falar, rapaz, eu ainda tenho uma vida para cuidar, eu acho que não compensa ficar cuidando da vida dos outros. Uma pessoa medíocre acha que tem que resolver o problema de todo mundo, é por isso que ela interfere na vida dos outros e esquece da própria vida. O medíocre ele não cuida de si mesmo, mas ele quer cuidar da vida de todo mundo. Essa é a fórmula para ter um povo destruído, medíocre e miserável. Quando eu vejo uma pessoa errando, eu nem quero saber do erro, porque eu também erro, então eu prefiro saber o seguinte: você quer ajuda para sair daí? Se quiser, eu gasto minha energia. Agora, se for para ficar entrando nesse auê, eu não quero nem ouvir. Por quê? Porque não faz sentido. Por que eu estou te falando isso? Ter a mentalidade de alguém que não é medíocre, você não aceita a mediocridade dos outros, nem para conversa fiada. Você vai falar, não quero. Quando eu vejo uma pessoa dando desculpa, eu detecto, ela tem uma mentalidade medíocre. Porque gente que dá desculpa é pessoa medíocre.
O tanto que eu fico feliz de ver uma pessoa falando comigo e eu falo, cara, eu vou falar o que eu quiser. Eu falo, não quero. Alguns de vocês emprestaram dinheiro sem querer, sim ou não? Porque vocês são medianos, medíocres. Ah, mas você não sabe o problema que ela está passando. O problema eu nem preciso saber, mas a história que ela contou comeu seu cérebro. E o fato de você ser mediano, você deu o dinheiro seu que está em falta para alguém que é vagabundo. Cada 10 pessoas que você emprestou achando que era de bem, 9 é vagabundo. Por quê? Porque a pessoa está falando, eu não vou fazer, mas eu vou pegar o que você fez, porque você não sabe nem usar seu dinheiro e nem sabe ler gente, então me dá seu dinheiro. E o fato de ser mediano continua. Você toma prejuízo emocional, você toma prejuízo espiritual. O fato de ser mediano, pessoas que eram para facilitar a sua vida ou te servir, começam a mandar em você. Para não criar confusão com o Brasil inteiro. Mas tipo assim, sabe essas alienações religiosas, corporativas, parentais? O fato de você ser medíocre faz com que a pessoa mande você e monte no seu lombo, como se você fosse um cavalo. Mas você está doido hoje, ele está falando então... Não, estou falando uma coisa simples. Todo medíocre, ele dá a cervical dele para alguém montar em cima. Deus te criou, ele é inabalável, ele colocou em mais semelhança dele. Você precisa explodir isso, você tem que crescer nisso. Como é que a gente é abalável? Quantos anos você tem? 31. Lembra quando você tinha 5, sua mãe só mostrava uma chinela assim, você já pirava? A sua mãe mostrando a chinela hoje muda o quê? Pior que muda, pela sua leitura corporal muda, você ainda tem medo da sua mãe. Como é que é? Ela falou o quê? Ela não faria mais isso, mas não é a resposta de alguém que não se preocupa. Ela avaliou de forma racional que a mãe não faz isso. Então ela tentou se colocar num conforto porque a mãe não faz. Mas se a sua mãe fizer, você me permite falar uma coisa, só de leitura, eu posso estar errado, tá? Sua idade mental é uns 11 anos de idade. E só pela resposta que você me deu. Você veio para ouvir isso? E aí você precisa pegar isso e reconfigurar na sua cabeça. É normal, tá? Que filhos, se eles não tiverem essa ação de amadurecimento, eles continuam em empresa normal. Normal, gente de 50 anos ter 12, 15. Isso é emocional. Ter 30 natais não te faz alguém maduro por 30 anos. Às vezes você tem 30 natais, mas você tem 8 anos de amadurecimento. Porque o amadurecimento tem a ver com ressignificação, desapego, escolha, decisão. Não tem nada a ver com o Natal. Passar 30 natais não faz você ter 30 anos. Tomar decisões difíceis, sim. Desapegar de coisas te faz ter 200 anos. Aí você vai debater emocionalmente uma pessoa com 200 anos de maturidade contra um ano de 12, o que você acha que vai acontecer? Ah, o fulano estudou em Harvard. Pode estudar onde você quiser. Não é o lugar que você estuda, são as decisões, desapego, ressignificações, experiências que você carrega, não tem nada a ver com isso aí. Às vezes eu tenho vontade de não contar para ninguém que as pessoas são medíocres, porque é tão normal ser medíocre que, para que ficar avisando? Se eu não tivesse o propósito de ativar 1 bilhão de pessoas na Terra, Deus podia me dar um negócio só no nível do Brasil, sabe? Porque aí eu ia ficar mais tranquilo, que é mais rápido. Mas 1 bilhão de pessoas é 5 países desse, lotado de gente. Ou seja, então tem que ter muito mais países para concluir um negócio desse. Mas só isso é coisa da sua cabeça, sempre vai ser da sua cabeça. Deus não fala para o vento, Ele fala no coração. Só sobe para a cabeça se você der conta de digerir no coração. Quer deixar de ser medíocre? Mostra para o seu corpo, fala assim, eu não sou medíocre no corpo, eu vou ficar forte. Deixa eu te falar, não tem nada a ver com estética. Estética é a bonificação de quem é forte. Não é, ninguém treina para ficar bonito, apesar de alguns se enganarem com isso. É que seu corpo funcionando, ele fica mais bonito. Não confunda, porque tem gente que acha que numa clínica de estética vai produzir mais beleza do que cortar o açúcar. Se cortar o açúcar fica mais bonito. Se beber água fica mais bonito. Se dormir fica mais bonito. Se sentir amado fica mais bonito. Ter realizações vai fazer você ter uma beleza de gente lerda, sabe? Sabe aquele negócio assim, de folgado. Como você está vivendo a sua vida? Na mediocridade, 63%. Parabéns pela honestidade. No extraordinário, 37% é mentira. É mentira. As pessoas, quando começam a ouvir isso aqui, alguém abre uma enquete, elas projetam imediatamente pelos que elas querem viver a partir de agora. Ninguém perguntou o que é amanhã, perguntou sobre ontem. Abre essa enquete de novo agora, depois dessa instrução para você ver. Repete a mesma.
Tem três tempos do seu cérebro: a verdade, que é o que você viveu até ontem, o que você está tentando fazer agora e o futuro. Geralmente, quando você vai responder sobre você mesmo, você cai numa besteira de sempre responder sobre o futuro. Só que no processo de autoavaliação, para eu falar assim, aonde estou para mudar, eu preciso responder como ontem. Meu posicionamento, quando já mudei e aceitei que quero fazer, aí tem que ser sobre o futuro. Mas para autoavaliação, eu nunca avalio o que eu estou sentindo agora e nem o que eu acho que eu vou virar. Eu tenho que responder até ontem. Se até ontem eu pensava assim, é isso, aí você vai ver esse negócio mudar, você vai ficar assustado. Pode repetir aí. Presta atenção no que eu falei. Não responda o que você quer viver. Nem responda o que você está sentindo agora. Responda o resultado de ontem. De estar, de fato, estudando. Quer ver uma pessoa que é fora do padrão brasileiro? A pessoa, ela está lendo um livro. A maioria não está. A pessoa, ela está vivendo uma experiência nova. Essa pessoa que está fora da mediocridade, ela está se conectando com gente nova. Essa pessoa está testando alguma coisa nova. Essa pessoa, ela está desapegando de alguma coisa antiga. Essa pessoa está ressignificando seus traumas. Essa pessoa está instalando novas habilidades, novas competências. Depois de uma explicação, olha o que acontece ali. Agora para mim está mais lógico. O 80-20 aí, a regra do Pareto, que é um economista italiano. Não tem como ter 37% dos brasileiros no extraordinário, porque se tivesse a gente já era maior que os Estados Unidos. Primeiro nível de consciência. Por que tem gente que me odeia? A pessoa me odeia por um simples motivo. Ela me odeia porque eu carrego aquilo que ela também carrega, só que ela me vê desfilando com aquilo que é dela e ela não dá conta de acionar. Todo lugar que eu piso, meu marido te odiava, minha esposa te odiava. Aí eu falo, sempre esse papo, aprenda, vocês nunca me odiaram. Vocês era um problema com vocês, só que quando você me via, faltava um reflexo disso. E vocês, quando descobriram que está aí dentro, aí você fala, eu amo essa pessoa. De novo, nem odiava, nem ama. O que você acabou de falar para mim é que eu tenho utilidade na sua vida, porque eu fui alguém que te ajudou a ter consciência. Se eu falo para minha esposa que ela não me ama, imagina para você que está aqui. E a Carol já tentou sair dessa, não dá conta. Não, mas eu te amo. Eu falei, essa mania de ficar repetindo essa palavra, porque alguém falou na sua vida inteira, não significa que você ama. Vocês que são homens, se vocês aprendessem isso de verdade, vocês iam para um patamar de sabedoria e de governança como homens, que vocês não têm nem noção. As mulheres não amam vocês. Elas te acham úteis. E se acabar a utilidade, acabou tudo. O que é o código então para deixar de ser medíocre? Não precisa ficar caçando amor em ninguém não, filho. Seja útil. Se você é alguém que dá atenção, utilidade altíssima, gente que dá atenção, na geração que ninguém está dando, a atenção é tudo. Se você é uma pessoa que produz riqueza, você imagina, quase ninguém dá conta de produzir, então você é muito útil, porque muitas coisas que a pessoa quer fazer provém dessa utilidade sua. Se você é um treinador dos filhos dessa mulher, olha a utilidade que você tem. Se você é uma pessoa que provoca experiência nova, olha a utilidade que você tem. Quando você começa a olhar todas as utilidades que uma pessoa pode ter, por que você não compra todas elas? Por que você não vai ser útil? Imagina o tanto de utilidade sexual, utilidade na atenção, utilidade na diversão, utilidade na financeira, utilidade infinita. Então, nunca confunda. Vamos ver se os homens têm coragem de repetir. Falar só os homens, falam assim, nós não somos amados. Você não acredita, né, irmão? Até hoje você fala, não, minha mulher me ama, ela está aqui do meu lado. É nóis. Faz o teste em casa. Só que tem efeito colateral, não garanta o resultado depois. Zero utilidade para você ver se sobra alguma coisa. Zero utilidade. Zero a utilidade que você tem lá como homem que você vai ver. Mas só é agora. E agora você vai descobrir o que é deixar de ser medíocre. Porque se você começar a perceber o que é utilidade, o que você vai desejar? Eu vou na casa dos outros e eu vejo que está tendo uma competiçãozinha ali, ó. Eu sou o primeiro cara a lavar as vasilhas. Eu amo ver a cara de todo mundo. Eu estou andando com uma escolta, por exemplo, com os policiais que me escoltam. Eu cato o papel no chão, fica todo mundo consternado.
Mas sabe por quê? Porque eu amo ser útil. Eu estou na viagem, lá pode ter colaboradores, eu olho, deixa eu ajudar a limpar isso aqui. Não coloque a mão. Que dia? Eu amo ensinar a utilidade. Se você não amar a utilidade, você vai ser descartado na geração dos inúteis. Essa é a pior geração de todos os tempos. Para ser útil, estude mais. Você vai desvendar um monte de coisa. Para ser útil, seja mais sábio. Para ser útil, entenda dos sentimentos. Para ser mais útil, entenda as emoções. Para ser mais útil, ame a Deus. Você vai ser muito útil na vida de muita gente. Para ser mais útil, ame a sua palavra. Para ser mais útil, ame o desapego. Porque às vezes você vai dar menos atenção para a gente porque você está amando coisa. E coisa não é para ser amada. Coisa é para ser usada, estragada, consertada, reciclada, doada, vendida. Menos amada. E aí tem gente que ama coisa. Como assim ama coisa? Tem coragem de matar alguém porque alguém está roubando uma coisa sua? Amou coisa ao invés de gente. Mas e o bandido? Você não tem coragem de matar um? Claro que eu tenho. Na hora que ele tirar ou tentar tirar aquilo que a minha esposa mais ama, que sou eu tenho coragem de matar ele. O que nós temos que fazer como gente? Nós não temos que repudiar o mediano, mas a gente tem que repudiar a mediocridade. Porque se for repudiar o mediano, a gente vai repudiar todo mundo que a gente conhece. Por que eu estou te ensinando? Tem que ir para a guerra, senão não explode. Essa vida medíocre de acordar todo dia, ficar todo dia focado em folha de ponta, e não sei o quê, bater não sei o quê, voltar a tal hora, isso não vai te fazer prosperar. Acho que é mais fácil você abrir sua consciência e deixar de ser um medíocre na vida. Sabe por que a sua empresa não cresce? Porque você é medíocre como gestor. Você não sabe comprar, nem gerir, nem vender, a culpa é sua. Ah, lá vem o Marçal, então hoje eu vou assistir o Marçal, eu vou ficar mais culpado ainda. Não, você vai aceitar a verdade e vai falar, eu não aguento mais ficar preso nisso. Porque se você conhece a verdade que fala lá em João, fala o quê? A verdade o quê? Ah, te liberta. Ah, a verdade liberta. Só que vocês são loucos pela verdade com açúcar, para ver se vocês dão conta de engolir. Comigo não, a verdade é sem açúcar. Seus comedores de açúcar. Tudo tem que pôr uma suquinha para ver se você aguenta. Fala assim, eu quero saber da verdade. Então vamos para a verdade. Você não sabe selecionar, recrutar, nem treinar, nem enviar pessoas. Aprenda. Você não sabe gerir, quer ficar rico. Rico para quê? Se vão tomar esse dinheiro seu de qualquer jeito. Rico para quê? Se você vai quebrar ainda, vai ferrar um monte de família. Fica na sua. O que eu quero que você entenda? Para sair da mediocridade vai gastar mais combustível. Mas dá para sair. É o seguinte. Não aceita que as pessoas falaram que você tem que ser, não. Que se você aceitar, você está na modinha. Na mediocridade. A maioria das pessoas fizeram faculdades por frustrações dos seus pais ou por tradição dos seus pais, não por aquilo que o seu coração estava queimando. Não cai nessa besteira, isso é uma idiotice. Mas é o seguinte, eu estou no meio da faculdade. Eu sei que você vai ficar com raiva, mas vale parar esse negócio. Eu não aguento ouvir esses caras na internet, o cara está mandando eu parar o curso. Tá bom. Entra no Uber, entre em 10 Ubers amanhã e pergunta quantos tem faculdade. Sugestão, entre nos carros mais caros, que a estatística vai melhorar. Não entra nos carros baratos, que pode sair uma estatística diferente da que eu estou querendo que você veja. É engenheiro, é bacharel em direito, é todo tipo de profissão ali com o diploma na mão, mas está onde? No Uber. Por quê? Porque a pessoa, olha, ela tem liberdade da hora que ela pode trabalhar, ela vai arrumar um emprego, ela não tem. Ela está discutindo 6 por 1. Cara, se ele quiser trabalhar 2 dias na semana e não trabalhar mais, é problema dele. Os negócios mudaram e a sua cabeça parece que está demorando a entender a mudança do tempo. Se o tempo mudou, sua cabeça tinha que ter mudado antes. Porque o tempo só mudou porque algumas cabeças mudaram primeiro. Tem 3 tipos de cabeça. As cabeças que mudam rápido e lideram as mudanças. Os que são escravos da mudança e os que não vão mudar de jeito nenhum. Quem é movido à mudança é dinâmico. Eu estou o tempo inteiro esperando alguma coisinha para mudar um cenário. Bum! E vou lá e sempre estou na frente das coisas. Por quê? Porque eu entendi. Tem os que não vão mudar, tem os que são vítimas da mudança e tem os que são os provocadores. Os provocadores não dão nem 1%. Esse 1% provoca as mudanças inteiras na Terra. Vocês querem deixar de ser medíocre, sim ou não? Acredite. Tem como
E o tempo que você vai demorar a sair é o tempo que você deixou a sua vida ficar nesse limbo. Ninguém deixa de ser medíocre do dia para a noite. É um processo. Agora, dá para tomar muita decisão do dia para a noite. Por exemplo, pega seus contatos do WhatsApp tudinho. Vocês viram o recurso novo que tem no WhatsApp de separar os contatos por lista? Achei maravilhoso. Maravilhoso. Eu gastei uma viagem, acho que de Nova York para Orlando fazendo isso. Não queira ver meu celular que você vai ficar assustado. Eu criei um grupo chamado LDE. E esse grupo eu coloco pessoas que significa ladrão de energia. Eu fico vendo a mensagem, ladrão, 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 e mando para esse grupo. Eu nem quero saber das mensagens desse povo. É gente que quer furtar energia do meu tônus vital todo dia. Então não me importo com nada que a pessoa está escrevendo. Nada. Marçal, mas você tinha que dar atenção para todo mundo. Fica com o meu celular se você tiver com dó, véio. Você vai ver se não, um celular de gente louca. As pessoas descobrem que quer falar 1000 coisas para mim. Eu tenho que te contar um sonho, eu tenho que te contar não sei o quê. LDE. Jornalista fica todo dia querendo me colocar no fogo. Esse trem que está acontecendo nessas prisões aí, você fica me perguntando, qual que é a sua visão? O Bolsonaro vai ser preso? Eu fico mudo. Quer deixar de ser medíocre? Use toda a energia que você tem para prosperar, então. Porque se você ficar dando energia para esse tanto de gente que rouba energia, impossível, impossível, com todas as letras, impossível prosperar, dando atenção para aquilo que não faz sentido. Fala com a boquinha assim, a partir de agora, eu não vou dar atenção para os ladrões de energia.